Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa primeira aula de muitas que vão acontecer aí ao longo dos próximos dias sobre o regimento interno do Ministério Público, né? Resolução 92. E todo mundo já deve ter observado que nas plataformas de concursos, né? De questões, perdão, tem uma quantidade muito pequena de questões ali que não chega a ser uma quantidade suficiente para treinar, né? Então já é necessário a gente elaborar algumas questões, né? Eu criei um banco de dados, vou mostrar que estou criando na verdade, né? Desde o início, desde o artigo 1, né? Eu fiz até o momento 69 questões, né? Parei aqui, né, sobre as atividades do Conselho. Lembrando que foram feitas cada dispositivo, cada inciso, cada artigo, né, compreendido com uma questão, né? Então, ou seja, tudo que vai cair na sua prova está aqui entre essas questões, né? A gente fez o padrão certo e errado, CESP, né? Como eu disse, usou todos os artigos. Vou mostrar aqui, ficou uma coisa bem bacana, tá ficando, né? Que a gente ainda não terminou. E para a gente levar o melhor conteúdo para vocês, aí para vocês matarem essa prova aí, uma prova, um edital que para muita gente é bem complicado. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, né? Composição, organização, competência, né? Então acaba compreendendo todo esse ponto aqui e até na parte de processo, né? Onde aqui está sendo cobrado, né? Pega toda essa parte aqui, né? Tem mais aqui para baixo também. E aqui já a parte de planejamento estratégico. Isso aqui não é cobrado no edital, tá bom? Então, todo esse ponto aqui que tá de amarelo, a gente elaborou questões, né, em cima de cada dispositivo, de cada tópico. Olha, isso aqui é uma questão que está elaborada, isso aqui é uma questão, 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 né? Isso aqui é uma questão que a gente fez, né? Plenário também, mesmo esqueminha. Isso aqui é uma questão, né? Às vezes a gente pegou quando o parágrafo não era tão significativo assim, a gente emendou dois parágrafos e fez uma questão, tá? Isso aqui é uma questão, isso aqui foi elaborada também uma questão, né? Então a gente fez um negócio bem boladinho, algo bem legal que a gente vai ver agora. Então, todo o edital, né, da resolução 92, ele foi é, mapeado de forma detalhada, né? Todos os pontos eles foram explorados, né? Então tudo que vai cair na tua prova tá aqui. Não tem como você fazer uma prova ruim, a não ser que você não se esforce o suficiente, né, ou deixe passar essa oportunidade. Vamos lá, a gente vai fazer algumas questões comentadas aqui. Uma questão sobre resolução, sobre a composição, desculpa. Vamos lá. Só mostrar uma coisa para vocês aqui também antes, que eu acabei postando aqui alguma dessas questões, né, aqui no início. Galera gostou muito, né? Coloquei aqui, né? A galera respondeu aqui, ver resultado. 16 pessoas responderam. É um grupo de cargo técnico e também tem um grupo de analista. Tá aqui, já eu entro lá pra gente dar uma olhada. Coloquei algumas orientações aqui, né, de como a galera pode melhorar o seu desempenho nos estudos, né, como fixar o conteúdo. E aqui são umas questões, né? Questões elas foram feitas, postadas aqui de acordo com a ordem que está aqui, né? De 1 a 69. Isso aqui, por exemplo, foi a questão 27. E aqui está o resultado, né? 16 pessoas responderam a questão. Então aqui sempre quando você coloca, né, faz a marcação aqui da sua alternativa, bem que você vai perceber que ela está devidamente fundamentada, né? Porque está certo, porque está errado, né? Então é bem bacana, bem legal aqui no Telegram. Você pode entrar aqui que de vez em quando eu vou estar postando conteúdo totalmente gratuito, tá bom?
mas o objetivo final sempre é outro. Várias questões, e aqui a galera comentando, dizendo que meu nome é Railan, né? Galera comentando aqui, show, muito bom, excelentes questões, né? Railan, vou querer também assim que chegar nessa parte do meu cronograma, te chamo, tá? Pessoal interessado no conteúdo, deixa eu ver aqui meu WhatsApp, tá bom? Quem tiver interesse aí, ter acesso a todas essas questões aí, vai ter acesso aí integral aqui, mais questões que foram postadas ontem, né? 20 respostas, né? Mesmo esqueminha aqui, fundamentação, bem bacana, bem legal. Né? Eu estou disponibilizando esse banco de questões aqui por apenas R$ 20, tá bom? A gente vai entrar agora aqui em alguns pontos para a gente trabalhar aí essa questão desse dispositivo, tá bom? Só um minutinho, deixa eu ajustar uma coisa aqui no celular que tá incomodando um pouco, só um pouquinho, gente. Então aqui, a gente pegou também todas as questões que foram feitas aí pela banca CESP, ou perdão, pela banca FCC, né? Tem algumas questões CESP, se eu não me engano, e essas questões elas estão lá no Que Concurso e a gente também está trazendo para cá. Vamos lá, gente. Questão número 1 diz o seguinte: questão sobre o conselho, artigo 1º, tá bom? A gente vai partir do início aqui para ficar bem compreensível para todo mundo, tá bom? Vou pegar aqui e mostrar para vocês, né? Artigo 1º, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, instalado dia 21 de junho. Vamos lá. Conselho Nacional do Ministério Público, instalado no dia 21 de junho de 2005, com atuação em todo o território nacional e sede em Brasília, no Distrito Federal, compõe-se de 11 membros. Será se realmente o CNMP é composto de 11 membros? Né? A gente está vendo aqui que a alternativa está errada. Fiz no padrão certo e errado. E quando a alternativa estiver errado, vai estar de verde o errado. E quando estiver certo, o certo vai estar de verde, tá bom? Qual que é a fundamentação aqui, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, instalado no dia 21 de junho de 2015, né, ano certinho, com atuação em todo o território nacional, com sede em Brasília, compõe-se de 14 membros e não de 11 membros, né? E por essa razão a questão está errada. Vamos para a próxima. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, questão de número 2, tá? Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa, financeira do MP, mas não do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, né? Será que realmente o CNMP, né, ele controla apenas a atuação administrativa e financeira, mas não o cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros? Isso aqui está errado, né? Ela compreende a atuação administrativa e financeira e também o cumprimento dos deveres dos seus membros, né? Agora vamos ver a fundamentação aqui, né? Compete ao CNMP o controle da atuação administrativa financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Aqui está dizendo que não, né? E por essa razão a questão está errada. Vamos para a próxima. Questão número 3. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito da sua competência ou recomendar providências. Vamos lá, será se está certo ou está errado isso aqui? Bom, a gente está vendo aqui já pela marcação que a questão está correta, né? Isso aqui é uma literalidade, né, do artigo, conforme está na resolução 92. Vamos para a próxima, questão de número 4. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, tem um detalhe muito importante que eu queria deixar muito claro para vocês, em relação a quando vier escrito no dispositivo, né,
A banca pode colocar sim, compete ao conselho, mas sempre quando ela falar conselho, ela está se referindo ao Conselho Nacional, né, ao CNMP. Então aqui ela está dizendo o seguinte: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União, dos Estados, podendo destituí-los, revê-los ou fixar prazos para que adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas, ou seja, eles podem tomar providência, né, de ofício ou por meio de provocação, né, fazer tudo isso que eu te disse, né, de acordo com o que a lei prevê, né, compete ao Ministério Público, mas sem que isso impossibilite os tribunais de contas façam, tomem suas medidas, as suas devidas providências, né? Isso é bem importante que fique muito claro na cabeça de todo mundo. Então isso aqui está certo, né? A fundamentação é exatamente a mesma quando está no artigo, uma literalidade da cópia, né? Dizendo que compete ao CNMP apreciar de ofício ou mediante a provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por órgãos do MP, da União, dos Estados, podendo destituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem providências necessárias no exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Né? Muito legal isso aqui, é bem importante a gente ter ciência desse dispositivo aqui. Né? A banca pode fazer uma maldade aqui dizendo que a partir do momento em que o Ministério Público entrar em ação, né, dizendo que os tribunais de contas não podem atuar, né, na mesma ação, aí, dando aquela ideia de dupla penitência, né? Enfim, a banca pode fazer isso, então vamos ficar esperto. Vamos lá, questão de número 5. Né? Compete ao CNMP receber e reconhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União dos Estados e não contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicação e outras sanções administrativas asseguradas à ampla defesa. Né? Será que o Ministério Público ele pode receber, reconhecer reclamações contra membros, né, do MP, da União, dos Estados, mas não pode receber contra os serviços auxiliares? Vamos ver se é isso mesmo? Bom, como a gente sabe, a questão já está errada aqui. Isso aqui é muito nítido, muito claro, né, que ela, além de poder receber atuação contra membros, né, ela pode também receber reclamação contra os seus serviços auxiliares. É exatamente o que está aqui. Vamos ver aqui. Inclusive, né, vou até colocar um negrito aqui só para ficar mais bonitinho e ficar mais fácil de identificar depois. Né? Então, uma literalidade do artigo, inclusive aqui está só dizendo que, inclusive, né, aqui na questão, no enunciado, está dizendo que e não contra seus serviços auxiliares. Vamos lá, dar continuidade aqui. Questão de número 6. Cabe ao Conselho rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público ou dos Estados não julgados há menos de um ano. Né? Quem já está no direito administrativo, estudando há um tempo, sabe que isso aqui não faz muito sentido. Né? Essa questão de não julgados há menos de um ano, né? Isso aqui foge um pouco da realidade do dia a dia que a gente vê aí nos PADs, né? Dentre as questões. Vamos lá. Por esse motivo, está errado. Fundamentação. Cabe ao CNMP a mesma historinha lá, né? Eles vão colocar apenas conselho, né? Isso é exatamente como está no dispositivo, né? No regimento interno. Eles usam exatamente essa expressão resumidíssima que cabe ao conselho
mas isso não é um órgão dentro do CNMP, tá bom? Isso aqui ele faz referência ao Conselho Nacional do Ministério Público. Em outras palavras, aqui ele está tentando dizer o seguinte: tentando não, ele está dizendo, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público rever de ofício ou mediante provocação processos disciplinares de membros do Ministério Público da União dos Estados julgados há menos de um ano, né? Não é não julgados há menos de um ano, né? Isso aí dá só um não aqui já acaba com a questão aí, o candidato mal orientado, que não está muito ligado no que está ocorrendo, acaba se perdendo no meio do caminho, né? Em questão CESP, sabe que a gente não pode estar perdendo. Vamos lá? Questão 7. Cabe à Corregedoria do CNMP elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessária sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, a qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 48, né? Artigo bem famoso aí que trata aí do Ministério Público. E a gente está vendo aqui que a questão está errada. Será que a corregedoria mesmo que faz todo esse aval do relatório anual, propõe providências, né, dentro do que julgar necessária, né, sobre a situação do MP, né, em todo o país e as atividades do Conselho? Vamos ver se é isso mesmo, né? Não é a corregedoria, né? A fundamentação aqui do artigo está dizendo que não é a corregedoria, né? Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público elaborar relatórios anual, propondo providências que julgar necessário sobre a situação do Ministério Público, né? Eu sempre costumo brincar, né, dizendo que o seguinte: esse cara aqui, a corregedoria, que é presidida pelo corregedor geral, isso aqui é tão importante, mas tão importante, que eu costumo até brincar dizendo que a corregedoria é o Ministério Público dentro do próprio Ministério Público que vai fiscalizar o Ministério Público, né? Então é algo mais ou menos nesse like para vocês terem noção do nível de importância que é a Corregedoria Nacional do Ministério Público, né? Dirigida aí pelo corregedor, né? Depois a gente vai ver lá para frente. Não sei se é nessa aula ainda, né? Não sei se vai dar tempo. A forma de constituição, né? De um corregedor, de destituição, tipo de votação, se é aberta, se é fechada, se é por maioria, se é 2/3, se é por 1/3, né? O tempo de cargo, vacância, né? Substituição, isso aqui é bem interessante e muito importante, né? E aqui a gente já fechou, né? Tive a fundamentação certinho aqui, batendo. E agora a gente vai falar sobre a organização, né? Questão número 8. São órgãos do Conselho Nacional do Ministério Público o mesmo esqueminha. A banca pode usar a palavra conselho. Não entenda o conselho, como ela está fazendo referência aqui, como um órgão interno dentro do CNMP, tá bom? Vamos lá de novo ler. Vamos ler da forma correta. São órgãos do Conselho Nacional do Ministério Público, dos pontos. O plenário é um órgão, a presidência é um órgão, a Corregedoria Nacional do Ministério Público é um órgão também, os conselheiros é considerado um órgão, as comissões são consideradas um órgão, o ouvidor é considerado um órgão. A gente está vendo aqui que está errado, né? Mas por qual razão? Vamos ver. Lembra quando eu disse que era para ler essa informação aqui como Conselho Nacional do Ministério Público e não para ver como isso aqui fosse um órgão? Porque essa aqui, o artigo 3, ele está dizendo que são órgãos dentro do Conselho Nacional do Ministério Público que fazem ele funcionar. Dentro do CNMP existe um plenário, que é considerado um órgão, existe a presidência, que é considerada um órgão, existe a Corregedoria Nacional, que é considerado um órgão, existe os conselheiros, né, unidos, que são considerados um órgão,
né? As comissões, que são também consideradas um órgão, e a ouvidoria, que é considerado órgão, né? Onde é que está o erro da questão? A gente colocou aqui, no enunciado da questão, tá ouvidor, né? Tá uma pessoa, o ouvidor. O ouvidor é o cara que conduz, é o cara que... Entrou mais uma pessoa aqui no grupo, já já eu vou estar postando mais questões. O ouvidor é o cara que preside a ouvidoria nacional, ou seja, quem é o órgão aqui é a ouvidoria e não o ouvidor, né? Então aqui está o erro da questão, né? Então muita atenção para esse detalhe aqui, para vocês não confundirem essa expressão conselho, que é exaustivamente usada dentro do regimento interno, para vocês não acabarem confundindo, achando que isso aqui é um órgão, né? Toda vez que você vê a palavra conselho, leia, compreenda, mentalize como um Conselho Nacional do Ministério Público. Ele está fazendo isso de uma forma abreviada, tá bom? É a exata forma que está sendo cobrada dentro do tal do regimento interno, tá bom? E agora a gente vai tratar sobre as questões de plenário. Eu vou só me ausentar aqui por uns minutos, já já eu volto, eu vou pegar um copo com água. Bom, voltei, né? Vamos dar continuidade aqui. Falando, aqui em Brasília o tempo é muito seco e a garganta vai ficando irritada e aí vai incomodando bastante. A gente tem que ter sempre uma aguinha por perto para estar hidratando, né? Vamos lá, gente. Agora a gente vai fazer questões sobre o plenário, né? O que é o plenário? O plenário nada mais é do que a instância máxima do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Ali onde estão reunidos todos os 14 conselheiros, né? E também o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é um órgão considerado um órgão recursal, né? Então todas as decisões tomadas por alguns órgãos abaixo, né? Cabe, né, revisão em plenário, né? Então vamos ver isso aí um pouco mais lá para frente. Só dando um tapa aqui para a gente começar a clarear um pouco mais as ideias. Vamos lá. O plenário representa a instância máxima do Conselho Nacional, do Ministério Público, o mesmo esqueminha, né? Usaram a palavra conselho, é exatamente assim como está no artigo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Vamos ver aqui embaixo. Mostrar para vocês aqui, presidência. Vamos para cima. Uma coisa bem interessante, tá aqui, ó, plenário. O plenário representa a instância máxima do Conselho Nacional, ó, do Conselho, né? Eles usam essa expressão sempre, exaustivamente. Leu essa expressão, não entenda isso como um órgão do MP, pelo amor de Deus, entenda isso aqui como Conselho Nacional do Ministério Público, tá bom? Vamos lá. O plenário representa a instância máxima do Conselho Nacional e é constituído por seus membros, indicado pelo Procurador-Geral da República, estando
validamente instalado quando presente a minoria deles, né? A gente sabe que a história não é bem assim, né? Vamos lá. O plenário representa a instância máxima do Conselho, né? Mesmo esqueminha, como a gente viu lá no artigo, e é constituído por seus membros, né? Estando devidamente instalado, quando presente a maioria deles, né? E aqui também está dizendo que são indicados pelo PGR, não tem essa ideia, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver lá para frente. Existe uma indicação, mas o artigo não trata disso aqui, tá bom? O artigo ele fala exatamente esse ponto aqui no artigo 4. Vamos lá, questão 11. O presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil não terá assento e voz no plenário, nem podendo se afastar, representando, nem se fazendo. Vou ler de novo aqui que eu estava mexendo no óculos. Vamos lá. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não terá assento e voz no plenário, nem podendo se fazer representado em sessões do Conselho por membro da diretoria do Conselho Federal da entidade. Será que realmente o presidente da Confederação da Ordem dos Advogados não tem assento e nem voz em plenário? Né? Não pode estar sendo representado por um membro do Conselho da entidade? Será que é isso mesmo? Vamos lá? A questão está errada, né? Vamos ver a fundamentação aqui, né? O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil terá assento, né, e voz no plenário, podendo se fazer representar em suas atuações por membro da diretoria do conselho da entidade, né? Ou seja, ele terá sim assento, né? Inclusive o assento é o lado direito, e se ele quiser, né, por alguma razão ele não poder comparecer no evento, né, em plenário, ele pode mandar uma pessoa ali para suceder ali, um substituto, né, sem nenhum problema, desde que esse substituto seja alguém, membro da diretoria, né, da entidade. É bem interessante isso aqui, é bom ficar esperto. Vamos lá, questão 12. É competência do plenário do Conselho Nacional do Ministério Público julgar processos administrativos, disciplinares, regularmente instaurados, assegurado ampla defesa, determinando a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas. Vamos lá. Questãozinha correta, tá bom? Vamos ver a fundamentação. É uma cópia literal, né? É competência do plenário julgar, né? Plenário, lembrando que são todos os conselheiros, né? Dentro do Ministério Público, né? Reunidos, né? Na sua maioria absoluta, como a gente já viu na questão anterior, né? E esse cara aqui, ele é a instância máxima, né? Vamos lá. É competência do plenário julgar os processos administrativos disciplinares regularmente instaurados, assegurada a ampla defesa, determinando a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios proporcionais ao tempo de serviço e a aplicação de outras sanções administrativas. Então, literalidade do artigo, né, conforme está aqui no enunciado, certo? Vamos lá, a próxima questão, questão de número 13, né? Vamos tomar uma aguinha aqui para ajudar aqui até o final da aula. Cabe ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público encaminhar ao MP notícias ou documentos que indiquem a existência de fato que configure ato de improbidade administrativa ou crime de ação penal pública. Será que realmente é o presidente do CNMP que faz essa parada? A gente está vendo aqui que a questão está errada, né? Vamos ver na fundamentação aqui, né? O que a fundamentação diz aqui? A fundamentação diz aqui o seguinte,
que cabe ao plenário, né, encaminhar ao MP notícias ou documentos que indiquem a existência de fato que configure ato de improbidade administrativa ou crime de ação penal pública, né? E aqui o enunciado da questão diz que cabe ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Falando nisso, quem é que preside o Conselho Nacional do Ministério Público? Para raciocinar aí. O presidente do CNMP, bem como também o presidente do CNJ, a presidência será conduzida pelo Procurador-Geral da República, tá bom? Não esqueçam disso, que é o nosso amigão Augusto Aras aí, senão cabeça branca, né, que fez muita gente passar raiva, mas enfim, não é um caso que a gente venha discutir. Vamos lá, o que interessa. Questão 15. Cabe ao plenário representar ao Ministério Público para a propositura da ação civil com vistas à declaração da perda do cargo ou cassação de aposentadoria do membro do Ministério Público. Né? Questão certinha, né? Literalidade do artigo aqui, né? Devidamente fundamentado. Caberá ao plenário representar ao Ministério Público para a propositura de ação com vistas à declaração da perda do cargo ou de cassação da aposentadoria. Tá? Lembrando que o plenário, mais uma vez aqui, é a instância máxima, ele é um órgão, né? E todo recurso que cai nele cai em grau recursal, tá bom? Em tudo que for visto abaixo dele pode ser revisto pelo plenário, tá bom? Vamos lá. Questão 16. É competência do Corregedor Geral requisitar as autoridades, lembrando que o Corregedor Geral, né, mais uma vez eu brinco dizendo que é para melhorar o entendimento dessa ideia do corregedor junto com a corregedoria. Eu sempre brinco, né? Eu acabo dizendo que o corregedor e a corregedoria, desculpa, é o Ministério Público dentro do Ministério Público que vai fiscalizar o Ministério Público, entendeu? Esse cara ele tem um poder gigantesco, meu irmão. Ele fiscaliza a atuação dos membros, né, de serviços auxiliares e várias outras coisas, enfim. Vamos lá. É competência do corregedor requisitar às autoridades competentes informações, exames, perícias e documentos imprescindíveis, indispensáveis ao esclarecimento de fatos submetidos à sua apreciação, ressalvados os casos que não dependam da autorização judicial nos quais é legitimado a formular requerimento à instância judicial competente, né? A questão está errada. Vamos ver a tal da fundamentação, né? Aqui está dizendo o seguinte, que não cabe ao corregedor, não cabe à corregedoria, mas sim cabe ao plenário requisitar, né, as devidas autoridades competentes, informações relativas a exames, perícias, documentos que sejam imprescindíveis, que sejam indispensáveis, tá, ao esclarecimento de fatos submetidos à sua apreciação, ressalvando os fatos, né, que dependam, né, de autorização judicial, né? Tem outro detalhe aqui, né? Que não dependam de ação judicial, né? Tem dois erros aí na questão que tem que ficar muito ligado nisso aí, porque a banca ela gosta de colocar essas cascas de banana, né? E todas as questões aqui elas foram feitas exatamente com essa pegada. Então, gente, fiquem espertos aí, porque deixa eu até tentar colocar meter um negrito aqui para ficar bonitinho, tá bom? Pronto. Todo mundo ficar esperto. Vamos lá. Caberá ao plenário
deliberar sobre o encaminhamento de notas técnicas quando caracterizado o interesse institucional do Ministério Público, bem como também deliberar quanto à criação, transformação ou extinção e fixação de vencimentos dos servidores e do seu quadro de pessoal, cabendo ao PGR, nosso amigo Augusto Aras, que preside aí o CNMP, que preside também o plenário, né, que é a autoridade máxima dentro do CNMP, o encaminhamento da proposta, né? A questão está certinha, né? Literalidade do artigo, né? Como eu disse, aqui tem o artigo 5º, o artigo 6º, né? Que a gente juntou e fez tudo, né? Coloquei aqui um bem como, né? Onde amarrou, bem como também, né? Institucional do Ministério Público, né? Institucional do Ministério Público. Aí a gente colocou aqui esse conectivo e colocou também aqui o outro artigo embaixo para ficar um negócio bem bonitinho, gente. Ler é importante, façam suas anotações devidas, né? Porque a CESP não vem para brincadeira, meu irmão. Ela está um tempo afastada e com toda certeza ela vem com sangue no olho. Vamos lá, questão 18. Cabe ao plenário, instância máxima do CNMP, como eu disse, né, plenário, instância máxima, aprovar a proposta orçamentária do Conselho e deliberar sobre o provimento por concurso público dos cargos necessários à sua administração, ressalvadas nomeações do cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração, né? A questão tá bonitinho, o enunciado tá ok, questão certa, né? Tá dizendo que cabe ao plenário aprovar a proposta orçamentária do MP, né? Delibera sobre o provimento por concurso público dos cargos necessários à sua administração, ressalvadas nomeação, né? Ou seja, já não compete a ele. Vou colocar aqui um negritinho para ficar legal, isso aqui também pode ser uma baita de uma casca de banana, né? Ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Isso aqui compete, né, aos conselheiros, aos ouvidores, né, essas nomeações de cargo em comissão, né, ao corregedor, né, ele vai chamar essa galera aí, né, vai nomear esses cargos em comissão, esses cargos em comissões, né, melhor dizendo, conforme a necessidade, conforme a atribuição do cargo, né, para auxiliar ele ali diante do órgão, beleza? Vamos lá, vamos andar aqui, questão 19. Vamos lá. É competência do plenário decidir na condição de instância máxima, né? Instância máxima e revisora, os recursos contra as decisões monocráticas proferidas pelo presidente do Conselho, pelo Corregedor Nacional do Ministério Público e pelos relatores. Lembra que eu conversei com vocês lá no início sobre isso, dizendo que o plenário, né, ele é a instância máxima, né, que é a instância revisora, que ele vai julgar recursos, né, de decisões de algumas pessoas que estão ali embaixo, né? Nesse caso aqui ele colocou como exemplo, né, o presidente do Conselho. Embora o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, né, ele seja uma autoridade aí, né, dentro do órgão, mas se ele tomar alguma decisão monocraticamente, ou seja, uma decisão isolada, uma decisão sozinho, como nosso amigo Alexandre de Moraes tem feito, isso cabe recurso. Cabe recurso a quem? Ao plenário, onde tem ali 14 membros, né? Bem interessante isso aqui. Mas será que é só o presidente do conselho que, diante de uma decisão monocrática, vai caber recurso ao plenário? Não. Corregedor do Ministério Público, ouvidor, relatores, enfim, existe um rol de
de pessoas aí, de órgãos que, se tomarem uma decisão monocrática, vai caber recurso ao plenário, né? E o plenário vai julgar aí na condição de instância máxima. E tem um detalhe também que o plenário ele pode requisitar, ele pode determinar determinadas coisas, entende? Ele pode, como é a palavra que está na ponta da minha língua, eu não vou lembrar agora, mas ele vai orientar, né, o que fazer e como fazer. Mas lembrando que essa orientação do plenário, essa requisição, né, ela não tem um caráter vinculativo, né, e nem definitivo, tá bom? Isso é uma coisa muito clássica do MP, né? Vamos lá. Fundamentação, desculpa, vamos lá. Cabe ao plenário, né, como a gente viu aqui, né, decidir na condição de instância revisora os recursos contra as decisões monocráticas preferidas, daqui ó, monocráticas, proferidos pelo presidente do Conselho, pelo Corregedor Nacional do Ministério Público e pelos relatores, né? Bem interessante isso aqui, gente. Fiquem ligados. Vamos lá. Questão 20. Caberá exclusivamente ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público julgar e homologar os processos de restauração dos autos. Né? O que é a restauração dos autos? É quando o processo foi perdido, foi extraviado, né? Ele simplesmente está sem plenas condições de uso. Né? Então, de alguma forma, alguém vai instaurar, né, esses autos do processo, né? Trazer todo aquele documento, seja ele físico, seja ele eletrônico, né? Então, caberá exclusivamente ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que é a instância máxima, instância revisora, composto por 14 membros, bababá, toda aquela história que a gente já conversou, desculpa. Julgar, homologar os processos de restauração dos autos, fixar critérios para promoções funcionais de seus servidores, alterar o regimento interno, né, restaurar a resolução 92, resolver as dúvidas suscitadas pelo presidente ou pelos demais membros do conselho sobre a ordem do serviço ou a interpretação, né, interpretação e a execução deste regimento interno. Ou seja, se alguém, algum membro ou órgão tiver alguma dúvida, né, em relação à execução da Resolução 92 ou sobre a própria interpretação do texto, né, caberá ao plenário, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, que são os 14 conselheiros reunidos, dar a interpretação e dizer a forma que precisa ser executado conforme estabelecido no regimento interno, tá bom? De acordo com a interpretação, tá bom? Então aqui a questão está correta, tá bom? Estou um pouco lento já porque essa noite eu dormi 3 da manhã, eu tive que gravar uma aula, então eu já estou bem cansado, uma noite ruim de sono, o cérebro acaba não funcionando muito bem. Fundamentação. Caberá ao plenário, soltar um negrito aqui para ficar legal, julgar e homologar os processos de instauração dos autos, ou seja, ele vai pegar, ele vai julgar e homologar, né, os processos de restauração que a gente viu, né, o que é uma restauração. Além disso, ele vai fixar critério, né, para promoção dos servidores, né, de uma forma funcional, e vai também alterar este regimento interno, né. O plenário também ele vai resolver dúvidas, né, solicitadas pelo presidente ou pelos demais membros do conselho sobre a ordem de serviço, né, como fazer, interpretação, né, do regimento interno e sobre a execução, né, de alguns dispositivos que estão compreendidos dentro do regimento interno, dentro da resolução 92. Vamos lá. Questão 21. Né?
caberá ao Procurador-Geral da República, nosso amigo aí, Augusto Aras, que preside o CNMP e preside o CNJ, né, que preside também um plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, conceder licença, né, aos conselheiros, né, quem são os conselheiros? São os 14, e esse cara vai eleger o Corregedor Nacional, né, o Procurador da República vai conceder licença a conselheiros, o Procurador da República vai eleger o Corregedor Nacional, o PGR vai deliberar sobre o pedido de afastamento da função ou exclusão parcial ou integral da distribuição de processo no órgão de origem do Conselho, quando necessário e conveniente para o desempenho do seu mandato. Será que o PGR realmente ele tem toda essa moral aqui, velho? Questão errada, né? A fundamentação diz o seguinte, né? Caberá ao plenário conceder licença aos conselheiros, que está dizendo que é o Procurador-Geral da República. A gente sabe que o plenário são os 14 conselheiros reunidos, né? Cada um com função específica. E esses caras juntos aí, né, denominado plenário, vão conceder licença aos conselheiros e eleger o Corregedor Nacional, né? Bem bacana, bem interessante, né? E dando um pouco mais aí de aso aqui, né, continuidade, e vai também deliberar de pedido de afastamento de função ou exclusão parcial ou integral da distribuição de processo de órgão de origem do Conselho, quando necessário e conveniente ao seu desempenho, ao seu mandato. Muito legal, muito massa isso aqui, gente. Vamos lá. Questão 22, quase que saiu um francês aqui, mas é o cansaço. Vamos lá. Caberá a 3/5 dos membros dos conselheiros. Vamos lá, cansaço, gente. Vamos lá, começando novamente. Questão 22. Caberá a 3/5 dos membros, aqui seria do conselho, mas vamos deixar assim, membros conselheiros, tá certo. Realmente que já não está funcionando mais. Caberá a 3/5 dos membros conselheiros apreciar as arguições de impedimento e suspeição dos membros do conselho, responder às consultas apresentadas em tese pelos procuradores gerais, né, e corregedores gerais ou pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou entidades de classe representativa dos membros ou dos servidores do Ministérios Públicos. Será que realmente é 1/3 dos membros conselheiros? Lá, a questão está errada, né? Fundamentação, novamente, mesmo esquema Knight, né? Caberá ao plenário apreciar a arguição de impedimento e suspensão. Né? Caberá ao plenário suspender a consulta apresentadas em tese pelos procuradores gerais. Né? Caberá ao plenário também responder às consultas suscitadas pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, ou entidade de classe representativa, né, ou servidores do MP. Vamos lá. Questão 23. Foi uma cópia literal aqui, né, nesses artigos aqui. Vamos lá. Questão 23. Caberá ao Corregedor Nacional do Ministério Público, com vistas ao presidente do Conselho Nacional, a declarar a perda do mandato de conselheiro? A gente sabe que o corregedor, ele é o cara aqui, ele é o astronauta de mármore aqui dentro do MP. Mas será que realmente ele tem toda essa bagagem? Será que ele tem todo esse poder aí, né? Gabarito errado, né? Mais uma vez, caberá ao plenário. Falou de perda de mandato, revisão de alteração do regimento,
né? Coisas que envolvem o membro, que envolvem a instituição, isso sempre vai caber ao tal do plenário, né? Plenário, mais uma vez, são os 14 conselheiros reunidos, né? E instância máxima, enfim. Né? Está dizendo o seguinte, que caberá ao plenário, né, declarar a perda do mandato do conselheiro nos casos do artigo 29 deste regimento. Né? Isso é uma outra história. Né? Como eu disse, falou em perda de conselheiro, perda de membro, né? É plenário, meu amigo, não cabe a outro órgão. Né? Vamos lá. Questão 24. Caberá a resposta dos conselheiros às consultas que tratam o inciso 17, aliás, desculpa, 18 deste artigo, constitui julgamento definitivo do objetivo apreciado pelos respectivos conselheiros em plenário. Né? Mais uma vez, isso aqui é um negócio bem sensível. Caberá a resposta dos conselheiros às consultas que tratam o inciso 18 deste artigo, constitui julgamento definitivo do objetivo apreciado pelos respectivos conselheiros em plenário. Né? Questão certinha, né? Fundamentação. Né? Artigo 5, né? Inciso 2, a resposta do conselho, bababá, né? Deste artigo não constitui julgamento definitivo. Né? Não, essa questão aqui, gente, ela tá errada, me desculpa. Minha mente já tá cansada, ela acaba não funcionando. Vamos colocar aqui. Bom. Fazer essa alteração aqui para vocês, ao vivaço. Pronto. Bem aqui está dizendo que não constitui, tá bom? Acho que é bem importante ficar atento. Constitui julgamento definitivo, tá bom? Porque o que acontece? Qual que é a lógica que está aqui? Caberá aos conselheiros as consultas, né, que tratam o inciso, que é aquela ideia lá que a gente viu um pouco mais lá em cima, né, dúvidas sobre vários aspectos, né? Aqui o inciso, o enunciado da questão está dizendo que constitui, né, um julgamento definitivo. Como é que eu vou consultar alguém e alguém vai me dizer, né, dentro de uma consulta, que um determinado dispositivo funciona da forma X, né, e o simples fato da pessoa dizer que aquele dispositivo funciona e deve ser seguido da forma X constitui um julgamento definitivo, tá bom? Embora seja um conselheiro, mas isso é uma coisa que não faz sentido, gente. Me desculpa, mas já está devidamente corrigido aqui, tá bom? Vamos para a última questão, né? Estou bem cansado já, hoje o dia foi bem exaustivo. Questão 25. Os atos e decisões, né, praticados pelo plenário cabem recurso. Né? Será que os atos, né, que o plenário, instância máxima ali, que estão os 14 conselheiros, né, será que decisões tomadas por eles ali reunidos em reuniões ordinárias e extraordinárias, né, será que cabe recurso? Né? Será que o recurso que esses caras de decisões que o plenário toma, será se cabe realmente ao Colégio de Procuradores ressalvar os embargos de declaração em sessões plenárias que serão ordinárias ou extraordinárias? Está um pouco estranho, né? Vamos ler com calma para melhorar um pouco mais esse entendimento. Os atos e decisões do plenário cabem recurso. Cabe recurso ao Colégio de Procuradores, salvo embargos de declaração. As decisões plenárias serão ordinárias e extraordinárias. Né? Questão errada. Né? O que o artigo 6º fala aqui dentro da nossa fundamentação? Os atos e decisões do plenário não cabem recurso. Bum.
salvo embargos de declaração, né? E aqui a gente emendou 2 artigos, né? O artigo 6º e o artigo 7º, né? E as sessões plenárias serão ordinárias e extraordinárias, né? Então é isso, gente. Queria dizer que por hoje é só, a gente vai fazer outras aulas, né? A gente, como eu disse para vocês, a gente fez até o momento aí 67 questões, um número considerável, mas a gente está finalizando aqui, a gente vai finalizar todo o artigo, né? Até ali na parte do processo, né? Vai ser tudo muito bem fundamentado, como está sendo fundamentado, vai passar pela ouvidoria, né? E vai parar na parte do processo. O processo ele implica em tudo isso aqui já foi devidamente mapeado por nós, né? E a gente vem aqui até na parte de distribuição, né? Tem esse dispositivo aqui que vai finalizar, a gente está matando com chave de ouro. Então falta bem pouquinho, né? A gente está finalizando as questões. E se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo que vai ficar em PDF, as questões comentadas, devidamente comentadas, é interessante que você entre em contato com a gente, né? Eu vou colocar o meu contato por meio de um link e você só faz clicar nesse link aí e automaticamente você já vai cair no meu WhatsApp pessoal. Eu estou cobrando o valor de R$ 20, um preço simbólico, né? Sobre essas questões aqui, então tá tudo muito bem mapeado, artigo por artigo, inciso por inciso, né? E então tudo que vai cair na tua prova, meu amigo, vai estar aqui dentro. Tá tudo muito bem explicado, tudo muito bem fundamentado, tá bom? Lembrando que aqui, se você quiser entrar aqui no grupo, né, para acompanhar o nosso desenrolar, né, pode entrar aqui. As questões são gratuitas, não é com frequência, né, que a gente está postando aqui, né, mas pelo menos uma vez no dia a gente está resolvendo aqui, né? Isso aqui é a galera de analista, né, que está respondendo isso aqui. Eu postei ontem à noite. Isso aqui na verdade é para discursiva, né, atualidade, mas mesmo assim, como vai cair regimento interno para eles, então a gente acabou postando aqui para dar uma força para essa galera, né? E aqui o nosso slogan, né? Esse rapaz aqui, bonito de óculos, sou eu, né? Questões comentadas, né? CNMP, regimento interno, resolução 92, né? Questão certo ou errado, modalidade certo ou errado, desculpa, o valor simbólico de R$ 20, gente. Então todo vídeo que tiver, a gente vai disponibilizar também, né? A gente parou aqui na aula 25. E é isso, gente. Quem quiser dar essa força aí, quem quiser dar essa moral pra gente, quem quiser se dar bem na prova aí, né, tem essa ferramenta incrível, né, que vai te ajudar sem dúvida, com toda certeza, né? Lembrando que se você quiser ter contato comigo, né, você só basta entrar em contato por meio do aqui no canal do YouTube, né, na descrição do vídeo. Eu estou deixando aqui o meu contato, o número do meu WhatsApp. Você pode ligar, você pode, né, preferencialmente mande mensagem ao WhatsApp que a gente negocia, eu te envio aí, a gente faz uma videochamada, te mostro em detalhes e a gente fecha aí o valor simbólico de R$ 20, tá bom? Lembrando que a gente está finalizando e a gente vai fechar as questões com chave de ouro, vai deixar tudo muito bonitinho para vocês aí, para ficar um entendimento muito simples, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado pela moral aí. E a gente se vê, boa prova a todos. E a gente sempre vai estar postando conteúdo aqui, né? Falo também sobre a aprendizagem acelerada, né? Como a gente dá aula também sobre técnicas de estudo, como fixar conteúdos altamente complexos. É isso, gente. Um abraço, né? Fiquem com Deus aí, uma excelente semana a todos.